Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos conhecer a história de Nova Fátima, uma cidade do norte pioneiro do Paraná, cheia de tradições, fé e trabalho. Vamos para o vídeo e roda a vinheta. Olá, meus amigos! Sou Manuel. Trago história da sua cidade, de como ela surgiu, o que ela passou para ela crescer e conto a história desde o começo até os nossos dias. Quer dizer, conto o resumo da história desde o começo até os nossos dias. E hoje nós vamos fazer uma narração do resumo de uma história muito importante, a pedido do nosso amigo Fernando. Nosso amigo Fernando, ele mora em Barcelona, mas ele nasceu em Nova Fátima, no Paraná, e ele nos pediu para nós contar a história da sua cidade. Então, meu amigo Fernando, vamos contar hoje a sua história, a história da cidade aonde você nasceu. Olá, meus queridos amantes por história! Já vai deixando aí o seu like, carcando o dedo no like, compartilhando esse vídeo e trazendo ao conhecimento do Brasil e do mundo a história de Nova Fátima. E lembrando que o nosso amigo Fernando, ele tem um canal aqui no YouTube. O nome do canal dele é DJ Pola Barcelona. DJ Pola em Barcelona, trazendo o turismo de Barcelona, trazendo novidades em Barcelona, mostrando como é a cidade de Barcelona e o povo espanhol. Vamos para o vídeo então, vamos para a história e vamos aí conhecer como nasceu Nova Fátima. Onde fica Nova Fátima? Já vamos iniciar o vídeo com uma pergunta. Mas aonde fica Nova Fátima? Nova Fátima fica no norte do Paraná, na região conhecida como Norte Pioneiro, a mesma área colonizada no início do século passado por famílias vindas de várias partes do Brasil. Primeiros habitantes de Nova Fátima. Quem foi então os primeiros habitantes que chegaram em Nova Fátima? Que deu início a Nova Fátima? A ocupação começou por volta de 1930, com colonos vindo de São Paulo, Minas Gerais e descendentes de italianos, como também portugueses e japoneses, que no caso aqui, o nosso amigo Fernando, ele tem dois países. Ele é brasileiro e, ao mesmo tempo, também ele é espanhol. Por quê? Porque mãe brasileira e pai espanhol. Então, ele tem duas nacionalidades. Eles chegaram atraídos pela fertilidade da terra roxa. Ela atraía as pessoas porque ela é excelente para a agricultura. No começo de Nova Fátima, foi uma tarefa dura. Mas por que foi uma tarefa dura? Nova Fátima era repleta de mata fechada, estradas ruins, com poucas casas, o que fez este povo permanecer no local foi a fé, principalmente a fé, que a fé ela é a base de tudo, e o trabalho fizeram o povoado crescer rápido. Olha que coisa interessante, dependeu de duas coisas muito importantes, que foi a fé junto com o trabalho, junto com o esforço. Então, veja bem, quando há fé junto com esforço, as coisas se desenvolvem com mais facilidade, com mais rapidez.
Origem do nome Nova Fátima. O nome Nova Fátima nasceu como uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima, que era uma devoção muito forte entre os pioneiros e os colonizadores portugueses e católicos da região. Crescimento de Nova Fátima. Nas décadas de 1940 e 1950, o povoado ganhou suas primeiras casas de madeira, uma escola rural, pequenos comércios e, claro, a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Mas o que deu impulso em Nova Fátima para que ela se desenvolvesse? A produção de café. O café começou a dominar a economia, trazendo mais famílias e fazendo o povoado se tornar distrito de Cornélio Procópio em 1947. A agricultura se desenvolveu e trouxe bons resultados, trouxe pessoas para Nova Fátima e foi aumentando mais o número de trabalhadores e o número de produtores, e ela foi se desenvolvendo cada vez mais, e foi assim que se tornou um município do distrito de Cornélio Procópio, no ano de 1947. Com o crescimento acelerado, os moradores buscaram a independência. Veja bem, a cidade se desenvolvia muito com a agricultura e cada dia mais crescia. A economia da cidade cada vez mais fortalecia. Aí agora eles se fortaleceram e puderam perceber que eles já podiam agora caminhar com as suas próprias pernas. Não precisava de mais ninguém para eles prosseguir a caminhada. Então eles agora decidiram a desligar-se. E em 1951, em 14 de novembro, Nova Fátima foi elevada a município. Uma observação aqui, pessoal. Uma observação muito importante. Não quer dizer que Cornélio Procópio foi mãe de Nova Fátima. Nova Fátima, ela veio de outro município e se emancipou como Nova Fátima de Congoninha. A região onde hoje é Nova Fátima foi povoada nas margens de uma estrada que ligava Cornélio Procópio a Congoninha. No entanto, administrativamente, antes de se tornar município, Nova Fátima era distrito de Congoninha, com o nome de Tulhas. Em 1951, pela Lei Estadual número 790, o distrito foi desmembrado de Congoninha e transformado em município por nome Nova Fátima. Ou seja, embora parte das terras da área tivessem pertencido a propriedades em Cornélio Procópio, você vai ver no mapa, ou estivessem sob influência de poceiros da região, como é mencionado em documentos referente à colonização, a base legal e administrativa de Nova Fátima, como município, veio de Congoninha, não de Cornélio Procópio. Certo? Está explicado aí que falamos que Cornélio Procópio, Nova Fátima se emancipou saindo de Cornélio Procópio. Não. Faz parte das terras, se liga uma com a outra, mas a realidade mesmo, como administrativa, a área administrativa vinha de Congoninha a Nova Fátima. Um pequeno resumo de Nova Fátima. Nova Fátima surgiu por volta de 1930, quando colonos vindos de São Paulo, Minas Gerais e descendentes de imigrantes europeus começaram a ocupar a região atraídos pela terra fértil. O nome da cidade é uma homenagem a Nossa Senhora de Fátima,
devoção trazida pelos primeiros colonizadores. Durante os anos de 1940 e 1950, o povoado cresceu com casas de madeiras, comércio, escola rural e capela, tornando-se distrito de Cornélio Procópio e de Congonhinha. Em 1947, a economia se fortaleceu principalmente com o café, que impulsionou a chegada de novas famílias. A emancipação política ocorreu em 14 de novembro de 1951 e a instalação oficial do município em dezembro de 1952. Nas décadas seguintes, especialmente em 1950 a 1970, Nova Fátima virou seu auge com o ciclo cafeeiro. Com a geada de 1975, os cafezais foram destruídos, levando o município a diversificar sua economia com soja, milho, trigo e pecuária leiteira. A distância de Nova Fátima até a capital do Paraná, Curitiba, é de aproximadamente 360 a 380 km por estrada, levando cerca de 5 a 6 horas de carro, dependendo da rota, sendo pela BR-376. Ela é uma viagem longa, mas é uma viagem confortável, uma viagem prazerosa, que você vai contemplando os campos gerais do norte do Paraná. Nova Fátima fica na região norte-oeste do Paraná, enquanto Curitiba é na região metropolitana. A rota mais comum envolve a BR-323 e depois a BR-376, Rodovia do Café, passando por cidades como Maringá e Ponta Grossa, ou pela BR-188 e depois entrando para 376. A população de Nova Fátima hoje, segundo o IBGE de 2022, é de 7.201 habitantes. É uma cidade pequena em número, mas grande em desenvolvimento. A instituição oficial aconteceu em dezembro de 1952, quando Carlos Ferreira Pereira, primeiro prefeito da cidade, assumiu a posição e passou a administrar aquele município. O que foi que fez Nova Fátima se tornar uma cidade com um desenvolvimento muito forte? O café transformou Nova Fátima. Na década de 1950 e 1960, o município vivia seu auge. Armazéns cheios, comércio forte, festas rurais, muita mão de obra chegando de outras regiões. A cidade viveu um período de grande prosperidade. Aconteceu algo desagradável em Nova Fátima. Mas o que foi que aconteceu então em Nova Fátima? Principalmente na economia de Nova Fátima. O que derrubou a economia de Nova Fátima? Antes de eu falar o que derrubou a economia de Nova Fátima, eu quero pedir a você, se você estiver gostando do nosso trabalho, gostando das nossas histórias, deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreve no canal, para que você possa acompanhar. Assim que nós subir um vídeo, o YouTube ele encaminhará esse vídeo para você e você acompanha nossas histórias assim como elas são. O que foi então que aconteceu, gente? Então, meus amigos, o que foi então que aconteceu na economia de Nova Fátima? Veio uma trágica história na economia de Nova Fátima. Mas o que? Existe uma frase que o cair do homem
e o levantar é de Deus. Isso quer dizer que, se Jesus falou essas palavras, é porque há uma decadência na nossa vida. Há um tempo de auge, que estamos no auge, e há um tempo que estamos também em decadência. O que aconteceu em Nova Fátima foi o seguinte: veio uma geada muito forte e aconteceu uma tragédia na lavoura do café. Em 1975, a famosa geada negra atingiu toda a parte do Paraná. A geada atingiu todo o norte do Paraná. Os cafezais foram destruídos e a economia despencou. Depois disso aí, a economia de Nova Fátima despencou. E agora, o que foi preciso ser feito? Foi preciso se reinventar. Mas o que assim? Foi feitos outros projetos na agricultura. Foi aí que começaram a ganhar força as lavouras de soja, milho, trigo, como também a pecuária leiteira. Veja bem, uma história até parecida com a história de Bom Despacho, que teve um bom desempenho com a pecuária leiteira e também de corte. No Paraná também não ficou atrás, foi igual. A pecuária leiteira e como também a pecuária de corte também, ela começou a se desenvolver, a soja também, o milho, o trigo e assim por diante, e foi aí que veio novamente alavancar a economia de Nova Fátima. Veja bem, existem os momentos que você está lá no auge e existe também os momentos que você está lá embaixo. Ninguém se exalte, ninguém se engrandeça, ninguém se ache que pode tudo. Temos um exemplo de um rei que ele achava que ele podia tudo e aconteceu uma tragédia na vida dele e ele perdeu seu reinado e foi seus sentidos saíram e ele foi pastar no campo igualzinho um animal. Esse rei foi quem? Nabucodonosor. Então é história com história. Então é uma história muito bonita, a história de Nabucodonosor. Ele se achou que ele podia tudo, ele se achou que ele estava no auge, que ele podia mandar e desmandar. E quando a pessoa se encontra no auge, ele acha que ele pode tudo. Lê do engano da pessoa. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele achava que ele podia fazer o que ele bem entendesse. Ele podia mandar e desmandar, até mesmo mexer naquilo que ele não podia mexer, que era na índole de Deus. Na índole de Deus ninguém mexe. No que ele mexeu na índole de Deus, foi avisado pelo profeta, mas mesmo assim ele cometeu esse erro gravíssimo. Nova Fátima. Nova Fátima também estava no auge, se achava que ela estava poderosa, se achava que ela podia fazer de tudo, e foi aí que Deus disse: não, não é como vocês querem, é como eu quero. Permitiu que viesse uma geada sobre aquela região, sobre o norte do Paraná, e destruísse toda a lavoura do café. E aí aconteceu a economia, despencou. Então, meus amigos, nunca se ache grande, nunca se ache poderoso, nunca se ache na condição de querer passar por cima do outro. Cuidado. E Nova Fátima hoje? Como que está Nova Fátima hoje? Nova Fátima é uma cidade tranquila, agrícola e cheia de tradições, com destaques na produção da soja, milho e também a pecuária. E também com um povo acolhedor que preserva festas típicas, a fé principalmente e o espírito pioneiro
que marcaram sua história. Nós estamos falando da história de Nova Fátima, no norte do Paraná. Se você gostou da história, se você estiver gostando da história, deixa seu like, deixa também seu comentário. Se você quer que a gente grave a história da sua cidade, quando ela surgiu, como ela surgiu, o que ela passou para que ela chegasse aonde ela chegou. Deixa aqui nos comentários e nós vamos ler seus comentários e vamos atender o seu pedido segundo a nossa agenda, porque tem bastante gente que pede, que está pedindo para a gente gravar o vídeo da cidade, da sua cidade, e nós temos pessoas na frente. Assim que chegar a sua vez, nós iremos narrar a história da cidade que você nasceu para o Brasil e para o mundo. E este foi o vídeo de hoje. Antes de nós sair deste vídeo, eu quero dizer a você que o nosso canal, ele é uma família. E você, fazendo parte desta família, você estará conectado com o mundo da história, conhecendo cidades e mais cidades do nosso Brasil. Um grande beijo, fiquem todos com Deus, e lembrando que a próxima história que nós vamos gravar é a história a pedido do nosso amigo Elon Alves, da cidade de Itauá, lá no Ceará. Vamos narrar a história, o resumo da história do nosso amigo Elon Alves. É sua história, meu amigo Elon. Na próxima semana, você vai acompanhar como nasceu a sua cidade, o que ela passou para hoje ela ser o que ela é. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem todos com Deus, fiquem todos na santa paz de Deus e até nossa próxima história. Fique ligado. E você que é amante de história, próximo final de semana, trazendo mais uma história muito importante. Fui, meu povo! Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Tchau, tchau.